nós queremos falar com vocês sobre um assunto muito importante. Você convive com crianças? Você tem filhos, sobrinhos, netos, alunos? Você já parou para pensar que o modo como você pensa sobre as crianças influencia o modo como você lida com elas? E se nós, como cristãos, temos a Bíblia como a perfeita vontade de Deus para nós e a mente do Senhor, nós deveríamos olhar para a Bíblia, moldar o nosso pensamento sobre as crianças com a palavra de Deus e principalmente pensar como Cristo pensava sobre as crianças. Nós vamos falar a respeito desse assunto a partir de meditações neste livrinho, que apesar de pequeno é um grande tesouro, A Ideia Cristã de Criança, da doutora Carolyn Adams. Carolyn Adams é uma educadora cristã norte-americana que elaborou um currículo cristão completo chamado Noah Plan, ou Plano Noé, e que junto com seu esposo fundou em 1980 uma escola cristã que é referência internacional na aplicação da abordagem educacional por princípios. Uma abordagem de ensino e aprendizagem que tem uma visão providencial de Deus na história, que coloca a Bíblia como centro de cada disciplina escolar e que vê cada aluno como um ser integral, necessitando se desenvolver física, social, espiritual e emocionalmente para cumprir o propósito de Deus na sua geração. Se você não conhece essa abordagem educacional, eu vou deixar um link para a ESEP, que é a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, que é a guardiã dessa abordagem educacional no Brasil. Além de ser autora do livro A Ideia Cristã de Criança, Carolyn Adams também é coautora do livro Renovando a Mente do Educador, Adquirindo a Mente de Cristo na Educação, que eu recomendo fortemente se você é um pai ou um professor cristão. Neste livro, Carolyn Adams nos conclama a recuperar uma visão distintamente cristã a respeito das crianças e renunciar a uma visão pagã, secularista, materialista, progressista das crianças. De fato, nós vivemos em uma sociedade anti-Deus e um dos reflexos dessa nossa sociedade que se afastou do Criador, do único Deus verdadeiro, é o ódio que hoje está generalizado contra as crianças. As crianças são vistas como algo mau, algo incômodo, e isso vai desde aquelas pessoas que abertamente militam contra o aborto e são a favor de que se mate cruelmente as criancinhas já no ventre das suas mães, e esse ódio também assume formas mais sutis, desde aquelas pessoas que não chegam ao ponto de serem abortistas e querer matar as crianças nos ventres, mas elas simplesmente querem evitá-las ou substituí-las por animais e plantas. E quando as crianças não são odiadas ou evitadas desse modo, elas ainda podem ser tratadas de uma maneira antibíblica. Elas podem ser vistas como pessoas que devem ser mimadas, ostentadas ou atendidas em cada um dos seus desejos egoístas e vaidosos. E, infelizmente, esta ideia não bíblica a respeito das crianças, que prevalece na nossa sociedade ímpia, também tem adentrado a igreja. Muitos cristãos modernos e igrejas dos nossos dias têm visto as crianças como seres mentalmente incapazes e potencialmente incômodos, que não podem, por exemplo, assistir ao culto com seus pais, ouvir a pregação, entender e crer, mas que têm que ser separadas dos seus pais e colocadas em salinhas, onde, na maioria das vezes, elas ficam simplesmente pintando desenhos da Arca de Noé ou ouvindo historinhas infantilizadas a respeito do Papai do Céu, ou simplesmente são locais onde elas devem ser mantidas quietas para não atrapalharem. Isso ocorre porque nós abandonamos uma visão bíblica a respeito das crianças. E agora nossa perspectiva, nós olhamos para as crianças a partir de uma perspectiva moldada pela psicologia secularista, humanista, ou nossa visão sobre as crianças se baseia numa superficialidade bíblica. Em nossa Confissão de Fé Batista, de 1689, no capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras, parágrafo 5, é dito que quem nos dá a certeza da veracidade e autoridade divina da Bíblia é o Espírito Santo. E como ele faz isso? Ele faz isso testemunhando por meio da e com a palavra de Deus em nossos corações. Se nós acreditamos que as crianças não precisam de um ensino profundo
fiel e abrangente de tudo que está na Palavra de Deus, nós estamos privando nossas crianças dessa obra do Espírito Santo, pois ele faz isso por meio da Palavra, de tudo que está ali revelado para todos nós, crianças e pessoas mais velhas. Se nós damos às nossas crianças um mero entretenimento evangélico, ou então um ensino superficial, ocasional, da Bíblia, nós podemos temer que dificilmente elas cheguem à verdadeira fé cristã. E também nós podemos temer que elas vão sucumbir facilmente às mentiras do mundo e às mentiras que seus próprios corações contam a elas. Essa ideia distorcida e não bíblica sobre as crianças não afeta apenas a nossa sociedade e muitas das nossas igrejas, mas também muitos lares cristãos atualmente. Os pais já não veem os seus filhos como heranças do Senhor, prontos para serem cultivados e terem o seu potencial desenvolvidos e transformadas em servas do Senhor, mas negligenciam o mandamento de Deuteronômio 6, para ensinarem aos seus filhos a respeito do Senhor e dos seus feitos poderosos, mas veem as crianças como seres barulhentos, incômodos, incapazes, que precisam apenas de comida, roupa, escola e entretenimento. E é assim que nós, mesmos cristãos, por meio dessas ideias não bíblicas, podemos desperdiçar as nossas crianças. Você ouviu isso? Desperdiçar? Isso te chocou? Você deveria saber que um dos sentidos da palavra perecer, em passagens como João 3,16, que diz que todo aquele que crê em Cristo será salvo, mas quem não crê perecerá, aquele sentido de perecer está ligado, um dos sentidos é ser desperdiçado, ou seja, Cristo morreu por nós para que nós não fôssemos desperdiçados ou não perecêssemos. E quando nós falamos que nossas crianças podem ser desperdiçadas, nós estamos dizendo que elas podem perecer eternamente. As crianças são seres únicos, completos, criados à imagem de Deus, e elas devem ser conduzidas a Deus, pois de fato um dia elas estarão na presença de Deus. Cada criança com quem você convive, ela é única. E você já parou para pensar que nunca na história humana já existiu ou existirá alguém como ela, com os propósitos específicos de Deus para ela? Isso é uma visão elevada a respeito das crianças. Nós devemos dar para as nossas crianças propósitos altos, elevados e eternos. Cada criança veio de Deus, foi criada por Deus, dada a uma família por Deus. Ela deve viver os propósitos específicos de Deus para ela em sua geração. E essa criança voltará para Deus. Isso nos dá um senso de nobreza na criação dos nossos filhos. Carol nos lembra que Cristo foi criado em um lar hebreu. E o principal propósito dos pais em um lar hebreu era conduzir os seus filhos a Deus, ao conhecimento do único Deus verdadeiro a quem eles adoravam. Naquele contexto, os pais eram responsáveis pela educação dos seus filhos, e essa educação era centrada no conhecimento de Deus. Lembre-se, os pais eram responsáveis pela educação dos seus filhos, e não a escola, e não a EBD na igreja. Portanto, como famílias, como pais cristãos, o nosso principal propósito é deixar um legado de fé para os nossos filhos. Essa é a missão especial de toda família cristã. Isso acontece 7 dias por semana, 24 horas por dia. Portanto, nós temos que nos conscientizar disso e sermos intencionais na educação dos nossos filhos, das crianças, dessas almas eternas. Carol também nos lembra que pais e educadores cristãos devem ser um modelo de ensino, de fé, de adoração, de amor bíblicos para suas crianças. As crianças devem ser ajudadas a ver a sua pequena história inserida na grande história de Deus. Assim, cada pai e mãe cristãos têm sim discípulos e são missionários. Nós devemos alimentar nossas crianças com o pão do céu, de modo consistente, todos os dias, e dizer para elas e mostrar em nossas vidas que a lavagem desse mundo não pode satisfazê-las. Portanto, perceba que mesmo o melhor ensino que nós temos disponível atualmente, e essa não é a realidade da maioria das crianças,
Se esse ensino não considera a Deus, ele é um ensino ateu, ele é um ensino ruim. E quando esse ensino não é abertamente ateu, ele certamente o é ateu na prática. E não pensemos que dezenas de horas de ensino ateísta prático, misturado com alguns minutos de ensino bíblico aos domingos ou em nossos lares, serão suficientes para formar uma mentalidade bíblica em nossos filhos. A autora também cita como o Senhor Jesus tratou as crianças de uma maneira completamente única. Ele as abençoou, as curou, as ressuscitou e ordenou que elas não fossem impedidas de ir até Ele. O Senhor Jesus é a grande necessidade de cada criança. Cada uma de nossas crianças tem a necessidade espiritual de nascer de novo, pois elas já nasceram mortas em seus delitos e pecados. Elas precisam de um sentido elevado para aquilo que são e que fazem. Elas precisam confiar nos adultos que cuidam delas. Elas precisam saber que elas têm um propósito específico de Deus para abençoar a sua família, a sociedade, toda a sua geração. Elas precisam trabalhar, saber o valor do esforço. Elas precisam de sabedoria e de modelos de como é servir verdadeiramente ao único Deus verdadeiro. Elas precisam de exemplos de caráter cristão e de autogoverno. Será que nós temos percebido e atendido essas reais necessidades das crianças? Muitas vezes nós estamos gratificando nossas crianças e não satisfazendo verdadeiramente as suas necessidades. E essa é uma ótima distinção que a Carol faz. Aqui na página 33, ela vai falar que nós não devemos confundir o significado das palavras gratificação e satisfação. Satisfazer significa suprir plenamente o que é necessário e o que é exigido pelas leis naturais. Gratificar é dar prazer, suprir desejos sensoriais. Jesus satisfez as necessidades reais dos indivíduos de maneira que fossem completamente supridos. Como professores e pais, devemos aprender a identificar as verdadeiras necessidades de nossas crianças e satisfazê-las naquilo que realmente vai ser útil para que elas tenham um caráter transformado e que possa suprir as necessidades de seus corações. Por fim, eu gostaria de fazer a citação desta obra que resume a ideia cristã de criança. Vemos cada criança como plena, pronta a ser cultivada, inspirada, consagrada e instruída, ao invés de as vermos vazias, servindo apenas para serem estimuladas, motivadas, aculturadas ou doutrinadas. Nós queremos elevá-las a um padrão digno. Labutamos para que nossos estudantes produzam e não apenas consumam, exercitando todo o seu talento e seu potencial. Esperamos que essas palavras nos ajudem e nos inspirem a educar nossas crianças no caminho que elas devem andar e que nós nos certifiquemos que este caminho é Cristo. Para quem quiser se aprofundar mais neste tema, nós vamos deixar alguns links úteis aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, se Deus quiser!